Eu saúdo aos meus queridos irmãos com a graça e a paz de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, dando sequência a esta seleção de estudos a respeito da família, hoje nós estaremos estudando sobre o tema o poder de Jesus para transformar a família, baseado no livro de João, capítulo 2, onde nós vemos ali o primeiro milagre, o primeiro sinal de Jesus Cristo aqui na terra. E nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus Cristo ocorreu em um casamento. E queremos destacar aqui e falar um pouco a respeito de como eram celebrados os casamentos lá na Palestina, né? Hoje em dia nós podemos perceber que é totalmente diferente. Hoje as pessoas nas celebrações de casamento, elas realizam ali aquela cerimônia e logo após a cerimônia tem ali as festividades, os comes e bebes, e os noivos ficam por ali, mas muitos até antes mesmo do final da festa, eles já saem para assim viajar e curtir a chamada lua de mel, que nós conhecemos muito bem. Mas naquele tempo nós sabemos que era diferente. Os casamentos na Palestina eram realizados de maneira diferente. Diz a história que os casais, na celebração do casamento, eles estavam ali, ficavam ali durante uma semana com as suas casas, com as portas abertas, recebendo ali os seus amigos, os seus parentes, os seus vizinhos, pessoas que os amavam, que tinham prazer em estar ali, se alegrando com eles. Eles estavam ali sempre com suas portas abertas, ficavam durante uma semana comemorando esta data para eles muito importante, que era o casamento. Diferente de hoje, mas naquela época era assim. E aqui nós sabemos que o primeiro milagre de Jesus Cristo ocorreu em um casamento. E nós sabemos que a alegria da festa, a motivação para as conversas, para o diálogo, era o vinho. E nesse acontecimento nós percebemos que aconteceu esta, digamos assim, uma eventual tragédia de faltar o vinho em plena ocasião da festa de um casamento. Mas nós sabemos o quanto é importante a presença de Jesus em nossas vidas, o quanto é importante a presença de Jesus na realização das nossas atividades, o quanto é importante a presença de Jesus no nosso agir, em todo o nosso procedimento, né? Acabar o vinho naquela época, na festa, era um desastre, era uma tragédia, era até motivo de humilhação, tá? Para aquele casal. Mas louvado seja Deus, que Jesus estava presente. Jesus ali era apenas um convidado. Tenho para mim que os noivos não sabiam, não tinham tanto conhecimento a respeito do poder que Jesus tinha no que diz respeito a mudar a situação das coisas, mas Jesus estava presente. Então é importante nós percebermos o quanto é importante Jesus Cristo estar presente em todas as áreas da nossa vida. Cristo pode revelar a sua glória. Cristo pôde revelar a sua glória quando ele foi convidado para o casamento. E ele é poderoso também para mudar toda e qualquer situação, para realizar as suas obras, para revelar o seu poder, quando ele é convidado a participar de todas as nossas atividades, né, em nossa vida. Que possamos sempre convidar Jesus para estar presente em nossa vida. Ponto 1, 2 fala onde aconteceu o milagre. O milagre aconteceu por ocasião de um casamento. E é importante, irmãos, como eu já vos frisei, convidar Jesus Cristo para casamento. Convidar Jesus para nossas casas é estar seguro do que o fim das coisas sempre será surpreendente e glorioso. É preciso lembrar disso, irmãos, que a presença de Jesus em nossa vida faz toda a diferença. A primeira e grande vitória de um casal está em convidar Jesus para participar de suas bodas. Jesus é o elemento principal da felicidade em nossos lares. Jesus é o elemento principal
em nossa vida, em nosso procedimento, em nossas atitudes, em nossas decisões. Sem Jesus nós podemos nos dar mal, nós podemos tomar atitudes que não sejam melhores para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos sempre que consultar a Jesus. Pensar o que faria Jesus nessa situação. Será que ele agiria assim? Então devemos buscar ao Senhor e buscar a sua vontade sempre para as nossas vidas. Agora, por que o milagre aconteceu? Diz o comentarista no ponto 1.3. Aconteceu, meus queridos, porque Jesus nunca está alheio às nossas necessidades. Ele se compadece das nossas necessidades, Ele supre as nossas necessidades, Ele olha para nós e vê onde nós estamos precisando do seu agir. O milagre acontece em nossas vidas porque Jesus é um Deus bondoso, o Senhor de toda a vida, o Rei da Glória, fez uso naquela ocasião do seu poder, na ocasião daquele casamento, para salvar um casal da humilhação e da vergonha. Nós podemos até aqui perceber, quem sabe, um mau planejamento com relação à durabilidade daquela festa e saber e perceber antes se aquele suprimento, aquele vinho, aqueles alimentos seriam suficientes para todos os dias que era necessário aquela festa. Talvez muitas das vezes na nossa vida nós não fazemos o planejamento correto para o nosso dia a dia, para a nossa vida, e a Bíblia nos orienta também com relação a isso. Mas Jesus é tão maravilhoso que na hora certa Ele vem e converte a situação que pode muitas das vezes ser um desastre em nossa vida. Ele vem e converte em bênção. Milagre pode acontecer quando Jesus é convidado seja para o nosso casamento, seja para nossas tomadas de decisões, para qualquer área da nossa vida. O milagre é possível quando Jesus está presente. No tópico de número 2, o comentarista fala: a fé coopera com as obras. E vemos aqui no tópico de 2.1, ele diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Essa foi a palavra de Maria para os serventes. Para se alcançar grandes vitórias da parte de Deus, é preciso agir com humildade, fé e obediência. Fazem tudo quanto ele vos disser. Se por um lado o milagre foi possível porque Jesus foi convidado, porque Jesus estava presente. Por outro lado, o milagre só foi possível porque os serventes fizeram exatamente como Jesus mandou. O segredo para que aconteça o milagre em nossas vidas está em fazer exatamente como Jesus manda que façamos em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. O que seria de Lázaro se Maria não tivesse dado a orientação para as pessoas no que diz respeito a obedecer à voz de Jesus, quando ele disse: tirai a pedra? O que seria de Lázaro? Com certeza ele não teria recebido esse grande milagre da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi a sua ressurreição. Nas Escrituras Sagradas nós não teríamos a explanação e os escritos desse grande acontecimento que foi a pesca maravilhosa, quando Jesus fez aquele milagre. Os discípulos, Pedro pôde ali lançar a rede e colher uma grande quantidade de peixes, mas o milagre só foi possível porque Pedro foi obediente à voz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus disse: Pedro, lança a rede, Pedro não questionou, né? Pedro não foi dizer: Senhor, mas nós trabalhamos, nós entendemos de pesca, o Senhor entende de pregação, nós entendemos de pesca. Pesca é a nossa atividade principal, nós somos pessoas experientes. Não, ele não questionava. O que Pedro falou foi: nós trabalhamos a noite toda, e não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós lançaremos a rede. É sobre a palavra de Jesus Cristo que nós temos que agir. É embaixo da ordenança dele que nós temos que agir para que tudo em nossa vida ocorra bem. E tratando da nossa vida espiritual, o que seria de nós, meus queridos, se Jesus Cristo não tivesse sido obediente com relação ao seu chamado, com relação à sua vinda aqui na terra, a sua missão aqui na terra? Mas louvado seja Deus porque Jesus Cristo foi obediente.
Diz a Bíblia que ele foi no final ali, já prestes a ser crucificado, e ele disse ao Pai: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Diz a Bíblia que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo nos deu esse grande exemplo de obediência, chegando onde ele obstinadamente tinha que chegar, que era para morrer na cruz em nosso lugar, vertendo o seu sangue ali. Ele demonstrou a obediência. Então nós temos também que demonstrar essa obediência e fazer exatamente aquilo que Deus ensina para as nossas vidas. O milagre só é possível quando nós somos obedientes à voz do Senhor Jesus. E acima de tudo, como diz no ponto 2.2, crer acima da circunstância. O poder de Deus é grandioso e foge à nossa percepção. Quando tudo está caótico, parece estar sem condições de melhorar, Jesus se apresenta e faz a diferença. Ele fez a diferença ali naquele casamento. Mas aí a pergunta é, será se Jesus mudou? De maneira alguma, Jesus Cristo não muda. O que muda muitas das vezes somos nós, a nossa fé. Muitas das vezes não está ao alcance de alcançarmos as bênçãos que Deus tem reservado para nossas vidas. Talvez tenha sido a nossa forma de ver a Jesus Cristo em nossa vida. Temos que olhar para Jesus e entender que Ele é poderoso para agir e para realizar maravilhas em nossas vidas. Nós podemos olhar, falar com Jesus, nós podemos confiar e continuar obedecendo a Ele, mesmo que pareça aos nossos olhos que não há mais o que fazer, que não há mais esperança. Com Jesus sempre há esperança. Outra coisa que nós não podemos esquecer, meus queridos, é como diz o comentarista, que a fé não nos dispensa de agirmos. Muitos de nós, muitas vezes, nos acomodamos com relação à nossa vida espiritual, nos acomodamos, e falando agora a respeito de um relacionamento conjugal, muitas vezes nós nos acomodamos, achamos que está tudo tranquilo, que nós não precisamos inovar. E eu estou falando com relação ao estoque. Será se nós temos estocado, aquilo que precisa para que haja manutenção e continuidade de um casamento alegre, feliz, próspero e abençoado por Deus? É a necessária ação, É necessária essa ação preventiva para que não acabe. Portanto, a primeira providência talvez seja desfazer a ilusão de que o estoque em um casamento é inesgotável. Não, não é. O estoque no casamento não é inesgotável. Temos que a cada dia estar observando em nossa vida, o nosso relacionamento com a nossa esposa, saber o que podemos fazer para melhorar, no que diz respeito a estarmos juntos, a conversarmos. Temos momentos de oração, temos, quem sabe, uma conversa, um diálogo, algo que possa ajudar e, quem sabe, determinar ou encontrar e vemos ali em que podemos melhorar, identificar alguns possíveis problemas, algumas dificuldades que estejam havendo entre nós. É necessário, é importante. Quem sabe alguma mágoa que ficou para trás, que precisa haver um perdão. Nós temos que ter esses hábitos, os hábitos também de elogiarmos ao nosso cônjuge, principalmente a mulher. Ela está muito sempre querendo algum elogio, faz-se uma comida, prepara-se um almoço, um jantar, e ela quer ver da nossa parte um elogio, para que ela possa ser mais motivada a continuar fazendo o melhor para nós. É preciso que tenhamos, irmãos, a cada dia ter essa percepção de inovar, não nos acomodarmos. Muitos casais estão aí se levando uma vida rotineira, estão juntos apenas talvez por conveniência, mas que não tem mais aquele carinho, aquele amor, aquele desejo de estar próximo, de estar junto. Às vezes o marido, a mulher dá graças a Deus quando o marido está fora de casa, porque não mais se sente bem com a sua presença. Porque muitas vezes ele chega e não tem aquela conversa, não tem aquele diálogo, não tem aquela preocupação com ela e saber como ela passou, e esteve durante todo o dia. É preciso despertarmos com carinho, com presentes, com elogios, com aquilo que nós sabemos que alegra o coração da nossa esposa, para que a alegria no casamento permaneça e o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado em nossas vidas. No tópico de número 3, nós vemos aqui algumas lições para a nossa família. E na Bíblia, meus queridos, há vários exemplos de situações difíceis envolvendo famílias.
Precisamos conhecer os relatos bíblicos, identificar os princípios e aplicar a palavra de Deus em nossas vidas, em nosso dia a dia, para que a coisa aconteça de maneira agradável, para que possamos sempre ter uma vida conjugal, uma vida familiar, alegre e feliz na presença do Senhor. Porque nem sempre as coisas acontecem exatamente como nós planejamos. Às vezes um casal, um jovem se une num casamento achando que tudo vai ser as mil maravilhas, mas nem sempre acontece. Vem os problemas, vem as dificuldades e muitos sofrem porque não tem o alicerce, não tem a base, né? Muitas pessoas se casam por motivos fúteis, talvez pela aparência, pela boa condição financeira, né? Porque os parentes se dão bem, né? Então acha que isso é suficiente para que o casamento seja realizado, essa união seja concretizada. Porém, depois do casamento vem os problemas, vem as dificuldades, vem as oposições, e esses motivos fúteis, né, não são suficientes, não estão fortes o suficiente para superar as desilusões da vida, os dissabores da vida, né, os confrontos, as tristezas, os problemas que uma relação conjugal, né, que em uma relação conjugal acontece. Muitos casamentos estão se esfacelando porque não tem princípio, não tem base espiritual, não há um projeto. Nós falamos aqui a respeito de planejamento. Talvez aquele casal lá em Caná da Galileia quase passa por aquele grande vexame, né, de terminar o vinho antes do término da festa, né, porque não fizeram um planejamento. E falando para os jovens, é preciso que haja um planejamento antes do casamento. A Bíblia nos fala muito bem a isso, até mesmo uma construção, nós temos que fazer ali os cálculos de quanto iremos gastar com a mão de obra, com material, para que a gente não chegue na metade da obra e acabe as condições de continuá-la. E alguém passe e nos critique, dizendo, começou e não foi capaz de terminar, né? Porque não soube planejar, não houve um planejamento. Em tudo na vida nós precisamos fazer um planejamento para que possamos chegar até o final, né? Nós possamos a cada dia buscar a orientação de Deus, é na palavra de Deus, e saber que em toda e qualquer circunstância da vida, Deus tem a solução para o nosso problema. E buscarmos sempre enfrentarmos a situação, sabendo que as situações, os momentos difíceis, né, e é isso que fala o tópico 3.2, elas têm que servir para um fortalecimento da nossa vida, da nossa estrutura, são as experiências, são as dificuldades, né? O cristão precisa aprender que pode crescer no enfrentamento dos problemas, das dificuldades da vida, né? E saber que Jesus sempre terá uma fase melhor para as nossas vidas, né? Para toda e qualquer situação. Ele está sempre presente, Jesus Cristo está presente. E saiba que Ele não vai cruzar os braços quando vê você passando por dificuldade. Mesmo que você não tenha feito um planejamento necessário, né, para o casamento. Mas convide Jesus Cristo para fazer parte do teu casamento. Fala, Jesus, vem, ainda dá tempo. Eu falhei quando eu planejei tudo e não te convidei, não perguntei se era realmente da tua vontade esta união, mas por favor vem, faz a diferença na minha vida. A partir de agora, a partir de então eu vou buscar sempre seguir os teus parâmetros, né? A tua vontade para a minha vida, e assim Ele vai se fazer presente, porque Ele tem prazer em nos ajudar, em nos abençoar. O tópico 3.3 fala: estejamos sempre atentos aos propósitos de Deus. Saiba, meus queridos, que Deus sempre tem propósito para nossas vidas. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso nós temos que sempre dar glória a Ele, glorificá-lo, exaltá-lo na beleza da sua santidade. Que o agir de Deus em nossa vida, seu socorro, sua providência em nosso lar, contribuam sempre para que estejamos firmados no Senhor e no seu propósito para cada membro da nossa família. Nós falamos aqui mais a respeito do relacionamento conjugal, mas nossa família é composta também por nossos filhos.
E Deus sempre está pronto a nos abençoar e nos orientar no que diz respeito à criação dos nossos filhos. Nós falamos isso na lição anterior, no estudo anterior. Deus é que nos orienta a maneira correta de tratarmos, de orientarmos, de criarmos os nossos filhos dentro dos seus princípios. O segredo está, meus irmãos, como eu já falei nos tópicos anteriores, em ouvirmos a voz de Deus. Fazer tudo quanto Ele vos disser, não questionarmos, não achar que nossa maneira de agir é suficiente para resolver nossas situações, nossos problemas. Mas se Jesus falar, ainda que você já tenha feito e não tenha acontecido nada, se Jesus mandar você repetir, repita, faça novamente, porque o milagre vai acontecer, porque é embaixo da voz do Senhor que você está falando. Agora, como reacender a chama do amor em nosso relacionamento? O ponto principal, meus queridos, é nunca deixar Jesus fora deles. Nunca deixe Jesus fora do teu relacionamento. Seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento com teus filhos. Nunca deixe Jesus fora dele. Convide sempre Jesus. Procure sempre saber qual a opinião de Jesus, qual o conselho de Jesus para você agir em toda e qualquer circunstância. Pois não importa o que estiver acontecendo, Jesus sempre sabe transformar as situações mais complicadas da nossa vida e dar-lhes novo sentido de alegria. Deus sempre dá sentido de alegria para nossas vidas. Que possamos sempre crer nisso. Com relação à família, que as famílias da igreja, que as nossas famílias, precisamos tomar muito cuidado para que não venhamos nos curvar diante da pressão mundana, tá? De desconstrução dos valores familiares. O mundo hoje procura desconstruir, destruir esses valores familiares, né? Vigiarmos contra os ataques do maligno, que busca todos os dias destruir essa instituição divina, né? Mas que não venhamos confiar em nós mesmos, nossos próprios recursos, mas na presença e ação de Jesus Cristo, como aconteceu em Caná da Galileia. Eu vou ficando por aqui, mas não posso deixar de dizer que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.